alguns talks curtos. O primeiro deles é com o professor René Robert, né, chamado Memória em Dielétrica. Bom, fala rapidinho sobre um assunto que foi motivo da tese do doutorado Berleza, né? E chama-se, o nome é meio, não muito adequado, chama-se Memória em Materiais Dielétricos. O nome correto seria chamar de After Effect, né? Um efeito posterior. Mas diversos autores resolveram dar esse nome aí, não tem problema nenhum. Bom, por que surgiu a ideia de estudar memória em materiais dielétricos? Primeiro, ela não é só para materiais dielétricos que existe memória na mecânica, efeito piezoelétrico, efeito óptico, uma porção de efeitos posteriores que dão origem a esse fenômeno. Isso aí surgiu lá com os trabalhos do Maxwell, do Boltzmann. Boltzmann lá em 1800 e qualquer coisa, resolveu estudar propriedades de memória em materiais mecânicos, em particular em torção. E mais ou menos no mesmo tempo o Maxwell tinha um aluno de doutorado dele, chamava-se Hopkinson, e deu como motivo para a tese dele exatamente esse tipo de problema, estudar um efeito semelhante ao que acontece na elasticidade dos materiais com dielétricos. Isso já é velho, é bastante conhecido esse efeito em dielétricos, mesmo lá do tempo da descoberta dos capacitores, né? Garrafa de Leyden, o pessoal já sabia do efeito de memória, né? E esse fenômeno inclusive, é interessante e às vezes já se tornou até pernicioso, porque no começo da engenharia elétrica existia nas redes de distribuição capacitores, bancos de capacitores. E esses bancos de capacitores já trabalham em alta tensão, né? E acontece o seguinte, esse fenômeno de alta tensão, o pessoal às vezes não conhecia, curto-circuitava o banco de capacitores, aí ia lá mexer, né? Alguns minutos depois ele ia mexer. Acontece que a tensão retorna. Retorna, em geral, 10, 20% nos capacitores antigos. Então, se eu tinha 50 kV, um banco de capacitores 50 kV, 10% são 5 kV. É suficiente para empacotar qualquer pessoa, né? Então, houve uma série de acidentes onde diversas pessoas morreram por causa desse descuido, que não se conhecia, né? Bom, a gente estudou, quem começou a estudar isso no Brasil foi o professor Bernard Gross, lá em 1937. Ele veio da Alemanha para cá em 1934. Em 1937 ele começou a estudar esse problema de efeito de memória em cabos telefônicos da Pirelli, inclusive, né? E criou uma teoria parcial disso aí, e junto com um matemático lá que trabalhava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles resolveram parcialmente esse problema. Aí eu achei interessante esse problema, propus para o professor Paulo Scarpa para desenvolver. Ele fez uma tese de mestrado nisso aí e fez mais a parte experimental. E o Berleza fez a parte teórica. E foi interessante porque o Berleza consegue resolver hoje em dia qualquer problema de função memória dielétrica. Você dê a função memória para ele e você resolve o problema inteirinho, sem problema nenhum. Já vendeu alguns trabalhinhos? Né? E eu só gostaria de falar alguma coisa sobre, do ponto de vista técnico, né? O que interessaria? Está muito pequenininho aqui, mas, em geral, quando trabalha com materiais, a gente tem materiais que costuma chamar estruturais, materiais funcionais e materiais inteligentes, certo? Do ponto de vista tecnológico, é importante para a gente, né? Então, materiais estruturais é material comum, que a gente já sabia há muito tempo, né? Materiais funcionais são materiais que possuem determinadas propriedades e desempenham determinadas funções, né? Então, tem uma porção deles, por exemplo, as ligas de titânio, tem memória de forma, o sulfeto de cádmio pode ser piezoelétrico, uma série deles, até sulfato de silicina, que é bastante usado, e que é piezoelétrico, né? E o fluoreto de polivirilideno, que também é um piezoelétrico, um material bastante utilizado. Todos eles têm memória, viu? Tem respeito de ato politécnico. Depois tem os materiais inteligentes, são materiais que pensam, entre aspas, né? Como se pensasse. Um deles são ligas metálicas com memória de forma. Aquilo de sintoma
material, tipo de material, um exemplo de uma função, né? O atuador é uma temperatura específica, dá uma transição de fase e ele volta à fase normal. O poliuretano tem esse tipo de defeito. Eu deformo o poliuretano, aqueço ele, ele volta para o estado normal novamente. Ele retoma a forma. Tem uma porção desses tipos de materiais que tem esse comportamento, né? Bom, vamos pegar o memória, que é mecânica, que é mais fácil da gente entender, né? Porque, em geral, acontece o seguinte: vamos supor que aqui tem uma viga gastada e eu deformo ela com uma força. Então, existe uma deformação rápida. Ela deforma instantaneamente. Eu chamei de Y' essa deformação. Só que essa deformação não para. Ela tem um residual que continua deformando até atingir o regime de equilíbrio. E esse efeito residual, esse after effect, né, após a deformação espontânea, pode durar dias, inclusive. Eu já carreguei um capacitor e depois curto-circuitei ele, ou descarreguei ele, né, curto-circuitei ele e abri o circuito, medi com o eletrômetro quanto tempo demorava a tensão para estabilizar. A tensão vai e volta, atinge o máximo e cai para zero com o tempo. Demorou 25 dias para descarregar o capacitor completamente. 25 dias. Era um capacitor grande de 40 microfarads, né? Mas era um efeito bastante pronunciado. Se eu registrar, por exemplo, aqui a deformação em função do tempo, a gente vê que tem uma coisa desse tipo. Olha, tem rapidamente, quando aplico a tensão, força em cima da viga, ela deforma instantaneamente. Depois ela continua deformando no tempo. E uma primeira aproximação é dizer que ela vale mais ou menos isso aí. Não é tão simples assim, é bem mais complicado, não? Mas em uma primeira aproximação, ela funciona como se fosse uma função exponencial, esse after effect ali, né? Aqui é uma função exponencial e tal ali seria um tempo de relaxação. Bom, isso acontece com o dielétrico, com a carga dentro do dielétrico, né? Com a orientação bipolar, o carga espacial que entra dentro do dielétrico. Acontece com o PZT. O PZT, por exemplo, se aplica uma tensão elétrica, ele deforma instantaneamente. Se você manter a tensão aplicada, ele continua deformando, até atingir equilíbrio. Demora um tempo grande para chegar. Alguns anos atrás eu fui pesquisar se alguém tinha estudado isso. Tem, muito pouca coisa. Um outro autor chama atenção, mas em geral não se preocupa muito com esse tipo de problema, não. Para a engenharia elétrica ela é importante, sabe por quê? Porque um grande dilema da engenharia elétrica, todo quanto é engenheiro que trabalha na empresa de engenharia elétrica faz a seguinte pergunta: olha, eu tenho cabos lá na Eletropaulo, eu tenho cabo debaixo da terra, muito bom, começa a dar defeito, e eles querem saber quanto tempo isso vai durar. Vai durar 1 mês, 2 anos, 10 anos, 100 anos, não sei quando. Não sabe. Me interessa saber quanto é que vai durar para fazer uma previsão de manutenção, de troca, assim por diante, né? O gerador de uma usina hidrelétrica, transformador, um monte de coisa. Então o pessoal está usando essa técnica de tensão de retorno para fazer uma avaliação, se after effect, para fazer uma avaliação do dielétrico. Isso vai mudando, à medida que o dielétrico vai envelhecendo, vai mudando. Tem óleo isolante esse fenômeno, quer dizer, não é um fenômeno que diga respeito único e exclusivamente a sólidos, a líquidos também. Gases não. Nunca ouvi falar em efeito de memória em gases, mas em materiais líquidos e sólidos existe esse fenômeno e é bastante grande, né? Bom, a expressão básica que a gente usa para começar a desenvolver isso aí é baseada nessa seguinte brincadeira. Vamos supor que eu tenho um estímulo, o estímulo pode ser um campo elétrico, uma força mecânica, e eu aplico um estímulo em forma de função delta, né? Forma de função delta. Então o material me responde, e em geral a resposta é uma resposta daquele tipo, né? E em geral eu estou interessado em saber qual é a resposta do material. No instante T, quando eu apliquei um estímulo lá no instante T menos lambda. O estímulo foi aplicado naquele tempo lá. Como é que a gente faz isso? O Boltzmann já fez isso, né? Muitos anos atrás. Só que fiz um resumozinho de como é que a gente faz. A gente imagina que a resposta seja, em primeiro lugar, proporcional ao estímulo. Estou admitindo, em princípio, que existe linearidade, né? Exatamente o caso oposto do negócio, né?
Em segundo lugar, a gente admite que existe o princípio de superposição. Então, se eu tiver uma porção de pulsos simultâneos, a resposta vai ser uma soma de cada um dos pulsos individuais, né? Até que posso transformar isso numa coisa mais ou menos contínua, né? Uma integral. Vai no caso de zero a infinito, aquela distância, o lambda, né? Bom, aí a gente monta uma expressãozinha, que é a expressão 4, que eu falei ali, que é exatamente a relação entre o estímulo e a resposta. Em geral, tem o estímulo dentro da integral. O grande problema na prática é você descobrir como é que é essa função resposta, né? Aquela função G ali, ela que é complicada. E ela tem uma série de condições. O sistema tem que ser linear, vale o princípio de superposição, vale o princípio de causalidade, certo? Primeiro tem que ter o estímulo para depois obter a resposta. Nunca é possível fazer isso antes, né? E por certas condições da função G. Com isso aí a gente consegue montar, seja para o sistema mecânico, dielétrico, uma equação integral. Geral uma equação integral de Fredon. Volterra. E essa equação de Volterra é o grande problema, você tem que integrar ela, né? A equação diferencial. O Berlese faz ela, nós fizemos uma analítica, que é fácil de fazer, e já tinha sido feita, pelo menos parcialmente feita, né? Inclusive o Mário Schember, que trabalhou nessa integral, ele deu uma dica interessante, e a partir da dica que o Mário Schember deu,